O tema dessa mesa número 2, boas práticas regulatórias e comércio internacional. Esse é o tema que norteará então as discussões dessa mesa número 2, e eu gostaria de convidar para que venha ao palco, por favor, os senhores Yoshihiro Lima Nemoto, por gentileza. Ele é coordenador geral de regulação da Secretaria de Acompanhamento Econômico. Seja bem-vindo. E convidar também a senhora Daniela Ferreira de Matos, por gentileza. Ela é secretária de Comércio Exterior substituta. Quero convidar também para que venha ao palco a senhora Renata Amaral, por gentileza. Head de Comércio e Boas Práticas Regulatórias para a Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória para o setor de tecnologia. Muito bem, e para moderar esta mesa número 2, nós convidamos o senhor Bruno Boldrin. Por gentileza, Bruno, queira vir ao palco, se acomodar também para a condução desta mesa. O Bruno é vice-presidente da ABIS e estará então moderando as atividades da mesa número 2. Bruno, você tem a palavra, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia a Daniela, a Renata e ao Yoshihiro, meus companheiros de painel hoje aqui. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Carlos Gouveia, ao José Márcio também, pela realização do evento, né? Dizer que é uma honra muito grande estar aqui e ter vocês aqui na nossa mesa, então também agradecer o tempo e a disponibilidade de vocês estarem aqui, agradecer toda a audiência que está conosco aqui. E nesse painel a gente vai falar especificamente sobre boas práticas regulatórias e a relação que esse assunto tem com o comércio internacional. Eu não vou aqui apresentar os nossos convidados, que são feras no assunto. Eu vou passar direto para o tema, até para privilegiar a discussão, né, que a gente vai ter aqui nesse painel. E a ABIS ela tem trabalhado nesse assunto de boas práticas regulatórias e comércio internacional desde a sua inauguração, a sua fundação lá em 2011, né, trabalhando por uma regulação inteligente, por um aprimoramento institucional dos reguladores, né, por uma melhoria do ambiente de negócios brasileiro, e parte desses pilares estratégicos passa exatamente pelo fomento ao comércio internacional, né, como o Dr. Augusto da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde mostrou. O comércio na nossa área de dispositivos médicos do Brasil com outros países é super importante, e o tema de boas práticas ele vem para impulsionar esse comércio e também para destravar esse comércio e para ajudar o setor a se integrar, principalmente o setor que está instalado no Brasil, a se integrar melhor nessas cadeias, tá? Então, para fazer essa discussão, eu vou iniciar diretamente aqui com as perguntas, uma para cada painelista, eles vão fazer a apresentação, eu também vou receber aqui as perguntas, à medida que a gente tiver tempo disponível, a gente faz essas perguntas. Então, eu vou começar diretamente com a Renata Amaral. Obrigado, Renata, por você estar aqui. A Renata, que tem feito um trabalho extraordinário na Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória, que é uma iniciativa que a ABIS integra, apoia de forma bastante veemente, né? E a Renata tem um background grande na área de comércio internacional. Então, Renata, eu queria que você falasse um pouco como que a pandemia evidenciou essas discussões, ou como que a pandemia impulsionou as discussões hoje no mundo todo sobre o comércio internacional, né? E aí o setor de dispositivos médicos centralmente nessa discussão, né? Ou seja, ali no começo da pandemia a gente viu quantos países ali ficaram dependentes um dos outros e o quanto muitas vezes a produção e o comércio, a produção localizada em poucos países e o comércio, o quanto isso é importante para o enfrentamento de pandemias, né? Como que esses assuntos, como que essa disputa comercial entre os países que já vem, a gente vem observando Estados Unidos e China principalmente, mas a pandemia trouxe esse impulso de discussão de, olha, eu vou trazer a minha indústria para o meu país, ou eu vou trazer a indústria para os países aliados aqui da minha região para eu ter uma resiliência maior. Como que essa discussão está acontecendo e como que isso afeta o nosso setor, né?
o quanto os países têm se utilizado de barreiras não tarifárias, isso é uma coisa que a gente discute bastante, né? Antes a gente tinha aquelas disputas comerciais mais clássicas ligadas à tarifa. E hoje os países adotam mais barreira técnica não tarifária justamente para poder, muitas vezes, se proteger ou, enfim, usar a sua estratégia no comércio. Então, como que essas barreiras podem afetar esse comércio e, em especial, o nosso setor de dispositivos? E queria que você começasse comentando um pouco do papel que a coalizão tem tido nessa discussão nos países, né, no continente americano, com os reguladores e com os governos dos países da região. E aí, na sequência, depois eu faço uma pergunta também para a Daniela nesse assunto e depois para o Yoshihiro. E no final a gente responde as perguntas da plateia, tá bom? Renata, está com você. Bom dia, agora tá. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês nesse painel, com a Daniela, com o Yoshihiro também. Eu vou responder as suas perguntas para a gente começar a nossa conversa, mas ao longo eu preparei um PowerPoint para a gente também dar um start no que a Daniela e o Yoshihiro vão comentar sobre o que a CSEX e a CI estão fazendo no âmbito do governo sobre esse tema. Das minhas grandes missões na coalizão é trazer a conversa de boas práticas regulatórias e comércio internacional para um mesmo lugar, para uma mesma sala, né? Como você comentou, eu acho que a nossa coalizão ela foi fundada, coincidência ou não, um mês antes do mundo fechar. Né? Em fevereiro de 2020, a gente lançou informalmente essa coalizão em Genebra, na Organização Mundial do Comércio, às margens do Comitê de Barreiras Técnicas ao Comércio. E um mês depois, a pandemia provocou o fechamento do mundo inteiro. E o setor ganhou uma super evidência, ficou em evidência muito por causa de barreiras comerciais, de restrições às exportações de máscaras, de ventiladores, todos produtos de uma infinidade de produtos, de gama de produtos que comporta o setor de dispositivos médicos, né? Então, como você falou, de fato, a gente, ao longo da história, após a Segunda Guerra Mundial, quando a OMC começou a ser conversada, né, acordo de tarifas e comércio, a gente tinha barreiras tarifárias, que eram os maiores problemas do comércio internacional. De poucas décadas para cá, os grandes problemas são, de fato, barreiras não tarifárias ao comércio, barreiras técnicas, e eu acho que a pandemia deixou isso muito em evidência, principalmente para o nosso setor de dispositivos médicos, porque a gente viu restrições a exportações, criação de certificações, de rotulagens desnecessárias, muitas vezes, que já existem padrões internacionais que podem ser aplicados para um mesmo produto ou para um mesmo processo produtivo e que acabaram criando restrições ao trânsito de produtos ou oneraram demais a cadeia de produção. Então, de fato, a pandemia ela proporcionou, de uma maneira ou de outra, que isso ficasse em evidência, né? E o setor, eu acho que teve um papel fundamental aí nas discussões, não só aqui na América Latina, mas ao redor do mundo em relação a esse tema. Claro que a coalizão está muito focada aqui no hemisfério ocidental, e tem 4 países que eu vou falar um pouco no final da minha apresentação, que são contemplados hoje com o financiamento do governo americano, do setor privado, e que recebem uma maior atenção nossa da coalizão, em termos do projeto de convergência regulatória, de forma horizontal, não só para o setor de dispositivos médicos, essa é a parte que eu lidero, mas de uma forma transversal para os outros setores também, e por isso a gente mantém conversa regular com o Inmetro, vocês acabaram de escutar o representante do Inmetro, com a Anvisa, CEAI, CSEX, que são os principais interlocutores do nosso setor para esse tema. Então, eu vou começar a fazer uma apresentação curta, só para a gente esquentar esse painel. A coalizão, como eu estava falando, ela tem essa preocupação, e principalmente o meu papel, de falar da necessidade de a gente observar padrões internacionais onde eles já existem. Isso é algo que está no Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio da Organização Mundial do Comércio. O Brasil é membro, né, fundador, inclusive. Então, nossa visão na coalizão é ter um padrão, um teste, que seja aceito em todos os lugares para qualquer escopo de tecnologia médica, produto de tecnologia médica. Então, a missão da coalizão, de fato, inclui promover cooperação regulatória em todo o hemisfério ocidental,
para alcançar a regulamentação de tecnologia médica, alinhadas internacionalmente, padrões e requisitos de avaliação da conformidade dentro de um processo contínuo de convergência para maximizar o acesso a paciente a tecnologias médicas de alta qualidade. Acho que a gente precisa lembrar sempre que, em última instância, a gente está falando de pacientes com necessidade, a gente está falando de saúde, então é um setor sensível, é um setor importante, sobretudo agora, claro, né, nesse contexto de pandemia, mas acho que a pandemia, ela, na verdade, só serviu para colocar em evidência a importância dos temas que a gente trata no setor de dispositivos médicos, que antes, como o Carlos realmente comentou na abertura, acabava ficando misturada muito com a discussão de medicamentos, de fármacos, e eu acho que dispositivos médicos ganhou a relevância que merece nos últimos anos, por causa, infelizmente, da pandemia, né? E quando a gente fala em boas práticas regulatórias e dispositivos médicos, o setor, no mundo inteiro, de dispositivos médicos, acredita, via de regra, né, que governos podem promover o crescimento econômico, o bem-estar social, por meio de um desenho de políticas regulatórias de alta qualidade. A gente não está falando da criação de novos regulamentos, de novos padrões, mas de coordenação interna, né, de melhoria de processos internos. E aí eu acho que a SEAI é o órgão mais competente aqui nesse painel para falar um pouco mais sobre isso. A política regulatória de qualidade se baseia, e aí é um pouco da onde a gente parte do nosso trabalho da coalizão, na codificação de boas práticas regulatórias, de processos, sistemas, ferramentas e métodos reconhecidos internacionalmente, sempre falando em padrões internacionais onde eles já existem, a observância desses padrões, para garantir a qualidade, transparência e desenvolvimento inclusivo de regulamentos. Boas práticas regulatórias, então, quando a gente fala, eu não vou falar de todos os elementos de boas práticas regulatórias, mas elementos chaves de boas práticas regulatórias incluem engajamento de partes interessadas, e aí nesse guarda-chuva, consulta pública talvez seja um bom exemplo do que seria engajamento de partes interessadas, confiança em dados de qualidade, ciência sólida para introduzir novos regulamentos, análise de impacto de propostas de regulamentações e implementações, então ex ante e ex post, né? Uso de padrões internacionais, medidas de transparência, por exemplo, agenda de previsão regulatória, né? Quando a gente fala de boas práticas regulatórias e comércio internacional, e aí eu acho que a Daniela vai poder falar com mais propriedade um pouco, que eu acho que a CSEX entra bem nessa intersecção, a gente está falando um pouco do que a gente estava conversando aqui no começo desse papo, né? Hoje a gente presencia uma criação desnecessária de regulamentos, de normas, de certificações, de rotulagens, de requerimentos, que muitas vezes são, de fato, desnecessários, já existe um padrão internacional na maior parte das vezes, e existe a criação, e aí em muitos países, a gente presencia isso muito na América Latina, nos países com que a gente trabalha, a criação desnecessária de regulamentações que criam divergências regulatórias desnecessárias e acabam onerando os processos, acabam fazendo com que as equipes, e a gente faz isso muito, tenham que parar, repensar, pensar talvez em apresentar preocupações comerciais específicas na OMC para entender o que o outro país está fazendo, que muitas vezes não é necessário, porque já existe um padrão estabelecido, ou um regulamento internacional a ser observado. Então, comércio internacional e boas práticas regulatórias acabam se encontrando na mesma sala neste tema, né? À medida que a gente tem divergências regulatórias, muitas vezes, que criam restrições ao comércio desnecessárias, acaba afetando cadeias produtivas, e para o setor de dispositivos médicos isso é especialmente importante, porque a cadeia de suprimentos é longa, é diversificada, na maior parte das vezes, a gente trata de uma infinidade de produtos diferentes, que mudam, tem alterações e inovações, a gente está falando no painel anterior muito de inovação, com constância. Então, se todo mundo ficar criando regulamento diferente, padrão diferente, certificação diferente, numa cadeia, num setor como esse, de dispositivos médicos, a gente acaba interrompendo o processo de cadeia de suprimento em vários elos da cadeia, não em só um elo da cadeia, dado
a quantidade de países envolvidos na maior parte dos produtos que são mais sofisticados, né? Os equipamentos mais sofisticados. Então, aí eu já coloquei só alguns exemplos, pouquíssimos, né, de dispositivos médicos, e deixar a mensagem que atrasos de cadeia de suprimento de saúde não são apenas uma barreira comercial, um fardo para fabricantes ou uma interrupção na cadeia de suprimentos global. No final do dia, a gente está falando de pacientes que não têm acesso a equipamentos, não têm acesso a dispositivos fundamentais para um tratamento de doença, por exemplo, e a gente não pensa nisso. É claro que eu não estou desmerecendo outros setores da economia, mas o setor de dispositivos médicos, de fato, trata de saúde e de pacientes que, em muitos casos, estão precisando de uma válvula ou de um ventilador e não chega, né? E acaba custando vidas, né? Bem rápido sobre boas práticas regulatórias e comércio, e aí acho que a interseção aí no acordo de barreiras técnicas ao comércio, como eu falei um pouco antes na apresentação, o Brasil é membro fundador da Organização Mundial do Comércio, tem que observar os acordos da organização, um deles é o acordo de barreiras técnicas ao comércio. A gente tem como ponto focal aqui no Brasil é o próprio Inmetro, né, de barreiras técnicas ao comércio, então vocês tiveram o Marcos aqui falando um pouco antes. O acordo TBT em si e o comitê TBT, que é onde a gente acabou lançando a coalizão em 2020, em fevereiro de 2020, eles fornecem, de fato, uma estrutura única para cooperação regulatória, para discussão de regulamentações, para harmonização, ou pelo menos convergência de padrões regulatórios. Esse é um foro importante, claro, eu presto mais atenção nesse foro, mas a gente tem, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde também com foros importantes, e a gente tenta trazer todo mundo nos nossos workshops para o mesmo espaço para conversar. E dispositivos médicos, eu acho que no Brasil a gente tem e não é porque estamos aqui no Brasil, ou porque a Anvisa acabou de falar no último painel, mas de fato a Anvisa serve como modelo para os outros países da região, no âmbito da coalizão dos trabalhos que a gente faz, então ela é realmente o nosso benchmark para o resto da região. Na maior parte do mundo, inclusive a maior parte da América Latina, as agências reguladoras de dispositivos médicos, com talvez 1/100, né, do que tem o FDA, americana, Food and Drugs Agency dos Estados Unidos, com 2.000 funcionários. Claro que a maioria dos países não tem essa estrutura para tratar de questões regulatórias, questões ligadas à saúde, e acabam agências não observando padrões internacionais, introduzindo e não removendo barreiras ao comércio, que acabam afetando o comércio internacional. E isso é um complicador e é boa parte do nosso esforço na coalizão desde que ela foi criada em 2020, né? E aí eu destaquei um processo da própria Anvisa, né? Um print da própria Anvisa do processo regulatório, regulamentar, né? E aí, só para a gente terminar, 2 slides só para falar um pouco do projeto que a Sandra comentou no painel anterior. Eu lidero o Tier 1 do projeto, né? Que é a parte transversal do projeto, que passa por dispositivos médicos, mas também serve para outros setores. A Sandra lidera o Tier 2, que é focado em dispositivos médicos. Os países contemplados pelo projeto hoje são Brasil, Colômbia, México e Peru. Esse nível 1, a fase 1 de implementação de boas práticas regulatórias, e aí é o que está nos nossos objetivos, né? Atualizar guias de referência e implementação de boas práticas regulatórias, análise de deficiências de boas práticas regulatórias, implementação de boas práticas regulatórias, inclusive de forma bilateral, em coordenação entre países que são objeto do projeto, e regionalmente, idealmente regionalmente, né, implementação de boas práticas regulatórias em nível multilateral, mais observância a padrões e normas internacionais onde elas já existem nesse sentido. Algumas medidas de desempenho do projeto, esse é o meu último slide, alinhamento de estruturas regulatórias de dispositivos médicos, requisitos de regulações técnicas, normas e avaliação da conformidade, aumento da eficiência regulatória, melhoria e eficiência de agências reguladoras de dispositivos médicos, sobretudo no contexto pós-pandemia. E aí, eu acho que só para terminar, Bruno,
o que a gente tem feito no Brasil, a Sandra comentou um pouco já no começo, a gente tem tido um alinhamento mais próximo com o Inmetro, CEAS, SESEX e Anvisa, também um diálogo contínuo, na tentativa de ver onde a gente pode contribuir para os processos brasileiros, com o financiamento que a gente tem do projeto, mas também levar os modelos brasileiros para outros países contemplados pelo projeto. Então, acho que é um pouco, não sei se eu me estendi, mas acho que é o trabalho da coalizão, ele tem sido surpreendente para mim também, eu não era do setor, e eu acho incrível o que a coalizão tem feito, acho que a pandemia, infelizmente, foi um momento aí nosso, da humanidade, complicado, mas um momento de muito aprendizado para esse setor, pela evidência que ele acabou recebendo, pela importância que ele acabou tendo. Então, acho que é um trabalho realmente bastante relevante o que a gente tem feito no hemisfério ocidental, mas também em outras regiões do planeta com quem a gente tem interagido. Excelente, Renata. Você foi fantástica ao amarrar vários temas e preparar o terreno para a Daniela e para o Yoshihiro dar continuidade nessa discussão. A gente ouviu um pouco da Renata a perspectiva desse trabalho do lado da coalizão, e eu acho que, tendo testemunhado de perto o trabalho que a coalizão vem fazendo nesses 2 anos, um pouquinho mais que 2 anos, é pouco tempo para a quantidade de coisas que a coalizão já fez e quantidade de resultado que a gente já teve. Então, é um trabalho fantástico. Eu estou aqui agora com a Daniela, que é secretária de Comércio Exterior substituta do Ministério da Economia. Daniela, obrigado de novo por você estar aqui. Eu queria rolar a bola para você, pegando o que a Renata trouxe. A Renata disse que boas práticas regulatórias e comércio internacional acabam se encontrando na mesma sala, né? E, obviamente, que o governo brasileiro, sendo o Brasil, no âmbito do mercado de dispositivos médicos da América Latina, o maior mercado, mais importante em termos de comércio, em termos, inclusive, de movimentação financeira, tem uma relevância grande. Qual tem sido o papel da SESEX nessa coordenação desses temas, né, da conexão entre boas práticas e comércio, no âmbito internacional e também no âmbito nacional, e quais ações a SESEX tem feito nessa agenda para fazer avançar esse tema e, obviamente, como a Renata falou, não só beneficiar o setor de dispositivos médicos, mas também outros setores da economia. Bem-vinda. Olá, funcionando. Obrigada, Bruno, obrigada, Renata e Yoshihiro. É um prazer estar aqui, falar de um assunto tão importante e tão caro à Secretaria de Comércio Exterior. Eu vou começar amarrando um pouquinho, exatamente, acho que no começo da pergunta, né, como que boas práticas regulatórias e comércio internacional se relacionam, né? Então, assim, boas práticas, elas são essenciais para o ambiente de negócios como um todo, e o comércio exterior, claro, precisa de um ambiente de negócios que propicie a inovação, a atividade econômica, a liberdade, né, do indivíduo para empreender. E boas práticas regulatórias permitem exatamente isso. Então, você ter toda uma transparência no processo decisório, você ter um processo decisório racional, baseado em evidências, e também previsibilidade para o setor privado poder conduzir os seus negócios. Então, isso gera mais investimento no país e também aumenta o fluxo de comércio. E aí, por isso, a importância, né, do tema para a Secretaria de Comércio Exterior. Então, a gente sabe que isso é importante, mas quão importante é? E eu sou economista, lá na SESEX a gente também, o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, tem uma pegada muito quantitativa. Então, quão importante é isso? Bom, tem uma estimativa do Ministério da Economia, da Secretaria Especial de Produtividade e Emprego, que estima que a ineficiência regulatória da administração pública equivale a 13% do custo do Brasil. Isso estaria entre 160 e 200 bilhões de reais por ano, estariam custando a mais, né, para o setor privado, para quem está tentando empreender no Brasil. E isso é equivalente ao custo da proteção tarifária no Brasil. Esse custo foi estimado pelo IPEA em 181 bilhões de reais, 181 bilhões de reais, desculpa. E então, assim, o Brasil tem uma proteção tarifária alta, essa é uma avaliação, inclusive temos feito, né, pela Secretaria de Comércio Exterior esforços
para reduzir gradativamente a tarifa, né, o imposto de importação no Brasil, mas a gente vê que há outras formas também de melhorar, né, e assim, tornar mais fácil a condução do setor privado e do comércio no Brasil.